Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós vamos trazer aqui uma pessoa que eu já queria ter trazido há muito tempo, mas que finalmente conseguimos trazê-la aqui. Coincidiu, né? Essa pandemia atrapalhou bastante as agendas de todo mundo, mas hoje nós temos o prazer de estar aqui com a Luciana Félix. A Luciana Félix é uma das donas da editora Matrioska, sócia da Patrícia Mello, que eu até brinquei com ela. A Patrícia já esteve aqui 2 vezes, ela é a primeira vez, está estreando hoje. E eu queria aqui ler um pouquinho para vocês o mini currículo da Luciana, porque eu achei muito interessante como é que uma editora, né, uma sócia de editora tão bem preparada como ela. Então, a Luciana Félix é uma editora de livros já há 17 anos, empresária, sócia da Matrioska Editora, fundada em março de 2020, então é novinha essa editora. Depois ela vai falar pra gente quantos livros ela já editaram já nesse ano, né? Um pouco mais de um ano, ao lado da Patrícia Mello. Ela é jornalista de formação, mestre em ciências da comunicação pela ECA USP, onde ela desenvolveu um trabalho muito interessante que tem a ver com o que a gente vai conversar hoje. Livros de mais, editores de menos, as relações de comunicação e trabalho em um grande conglomerado editorial. E aí o nosso tema de hoje, o futuro dos livros e os desafios de uma pequena editora no Brasil. Como é que é isso, Luciana? Um prazer enorme estar aqui com você, finalmente. Tá muito bonita, muito simpática. E eu queria que você falasse um pouco aí desse desafio. Eu até tinha comentado com você que eu tinha lido que parece que uma das poucas coisas que aumentaram aí o consumo foram os livros nessa pandemia. E eu queria que você falasse aí um pouquinho do que é ser uma pequena editora num país que quase não lê, mas que parece que agora aí na pandemia acordou para os livros, até por conta mesmo da curiosidade de se saber mais, porque a pandemia, um dos desafios foi ter conhecimento e ir atrás de informação. Boa tarde, querida. Boa tarde, Rosilma. Primeiramente, muito obrigada por sempre abrir tão generosamente esse seu espaço para nós. Não só para a Patrícia, né, como você bem lembrou, já esteve aqui 2 vezes e que ficava bastante no meu pé. Você tem que dar entrevista para a Rosilma também, porque nós temos muito a contribuir, como também abrir espaço para os nossos autores, né, recentemente o professor Álvaro também esteve com você, falando sobre a nossa série agora, né, um lançamento super recente, super interessante. Enfim, então muito obrigada desde já por sempre abrir esse espaço para nós, tá? Bom, esse é um tema bastante extenso, né? Daria para a gente passar o dia inteiro conversando sobre isso. Mas assim, nesses meus 17 anos, né, de mercado editorial, costumo dizer que eu praticamente comecei na maternidade, né? Eu brinco com a Paty, a gente se conheceu na maternidade, para não entregar a idade, né? É muito tempo de mercado editorial. Só para contar rapidamente, eu comecei, né, em pequenas editoras, e depois nós fomos trabalhar, e conheci a Patrícia, né, trabalhando em uma multinacional, trabalhei em 2 grandes multinacionais que estão aqui no Brasil, mas também trabalhei em pequenas editoras. Os desafios, né, das pequenas editoras, os principais, né, acredito que sejam os mesmos desafios de editoras de qualquer tamanho, né, mas a Patrícia e eu, quando nós começamos, né, em março deste ano, a gente nem imaginava o que estava por vir, né? A gente já vinha conversando sobre editora, a gente já vinha elaborando, né? Estruturando a empresa em si. Bem no mês da pandemia, né, Luciana? Exatamente. Nós fomos constituídas como editora exatamente no dia 11 de março de 2020. Né? E se a gente for lembrar e resgatar, por volta do dia 26, 23, as escolas começaram a parar, enfim, as restrições mais sérias começaram. A gente nem imaginava o que estava por vir, mas foi um ano que, apesar dos pesares, né, enquanto empresa, para nós foi muito bom. Né? O ano passado, imagina, a gente começou em março, então para uma editora super jovem, recém-aberta, em 2020, né,
aí considerando 9 meses de editora, nós lançamos 6 livros comerciais e 2 projetos especiais. Então, a gente lançou quase um livro por mês. E esse ano não tem sido diferente, né? Quase um ano e meio de editora. Eu falo que nós já temos 35 ISBNs já lançados, né? Os ISBNs, não sei se todo mundo sabe, mas é como se fosse o RG do livro, né? Cada livro tem o seu RG, que é o ISBN. Então, nós já temos 35 lançados, aí contando tanto livros digitais quanto livros impressos. Mas falando em títulos, né? Lançamos 20 títulos desde que nós abrimos a editora em março do ano passado. E aí a Patrícia e eu, a gente se considera, né, a gente se auto-intitula mesmo ousadas. Nós somos muito ousadas porque iniciar uma editora em um país como o Brasil, né, no contexto socioeconômico, político, cultural, né, que a gente vinha enfrentando, independente da pandemia, e encarar uma pandemia, né, e ter resultados, né, tão bacanas, né, tão positivos, a gente realmente, enquanto empresa, a gente não pode reclamar, né? Tem outras questões envolvendo o Brasil, o mundo, enfim, né? Que não é o foco aqui, mas enquanto negócio a gente não pode reclamar. Né? Temos vários desafios, né? E um deles está relacionado à carga tributária, né? A gente sabe que o livro é um produto que é isento de impostos, né? É uma conquista. Tem mais de 70 anos, em 1946, Jorge Amado, quando era deputado constituinte, fez essa proposta que foi aprovada, então, há 74 anos, 75 anos aproximadamente, o mercado editorial conquistou esse direito, né? Em julho do ano passado, foi proposta, né, dentro da reforma tributária e do projeto de reforma tributária que os livros passassem a ser taxados, né, e vem a proposta de um governo que entende que livros são produtos de elite, né? Então, por isso eles acreditam que o livro tem que ser taxado, né? Então, há essa discussão aí durante um ano, a gente se posiciona muito, muito forte politicamente com relação a isso, embora o próprio governo tenha recuado um pouco com relação a esse tópico, mas esse é um dos grandes desafios que envolve todo o mercado editorial, mas com uma pequena editora ele se torna ainda maior. A gente enfrenta aí, o mercado editorial já enfrenta uma crise que já não é de hoje, é muito antes da pandemia. A gente acompanha aí as grandes redes de livrarias em recuperação judicial, algumas que realmente faliram, fecharam, e isso se arrefeceu muito, né, durante a pandemia. E aí assim, curiosamente, alguns dados, né, não são todos. Quando a gente olha para as pesquisas que são realizadas, né, tem uma pesquisa que é divulgada anualmente, que é produção e vendas do mercado editorial brasileiro, os dados são levantados pela Nielsen, mas é uma pesquisa coordenada pela CBL, Câmara Brasileira do Livro, e SNEL, que é Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Então, essa pesquisa mostra que em relação a 2019, né, 2020 foi um ano, isso mesmo, com relação a 2019, houve um crescimento, na verdade, nas vendas dos livros de obras gerais, né? Para efeitos de pesquisa, especialmente, o mercado editorial é dividido em 4 segmentos. Obras gerais, que aí entra não ficção, literatura, né, infantis, enfim. Obras gerais, religiosos, didáticos, que é um segmento muito forte, né, que depende bastante, inclusive, de compras governamentais, e o CTP, que são os livros científicos, técnicos e profissionais, que é o segmento onde nós, Matriosca Editora, nos enquadramos, né? A gente lança livros voltados realmente para estudantes, profissionais, livros que têm um caráter realmente de formação, embora nem todos, né? Mas eles têm muito esse caráter de formação, são livros mais técnicos e profissionais mesmo. Mas quando a gente olha para o segmento de obras gerais, houve um crescimento de 8,8%, isso é o que diz essa última edição da pesquisa que foi divulgada agora em junho, julho, né? É bem recente a divulgação dos dados. Os outros segmentos, eles não cresceram, eles apresentaram uma queda, mas obras gerais sim cresceu. E aí a gente olhando, por que isso aconteceu em momento de pandemia, né? Assim, para mim, a minha leitura com relação a esses dados
é que assim, o livro, a leitura, né, o hábito de ler é muito resiliente, né? Então as pessoas ficaram confinadas em casa, buscando entretenimento, e os livros, né, foram algumas dessas companhias que as pessoas buscaram. Por isso que Obras Gerais são livros mais de literatura, de ficção, acho que trazem um pouco dessa fuga, né, do que estava acontecendo, dessa realidade tão dura, né, que a gente ainda vive, mas que o ano passado acho que era um pouco mais, porque a gente não estava entendendo direito o que estava acontecendo, a vacina não era uma realidade ainda, né? Então, foi esse segmento específico em que houve, mas o mercado editorial como um todo houve uma retração, a indústria como um todo houve uma retração de 8%. Agora, é muito interessante observar também que, assim, embora as vendas como um todo elas tenham caído, né, e isso é até compreensível, né, por conta de todos os estabelecimentos tiveram que fechar, né? Aqueles que não eram de primeira necessidade tiveram que fechar, né? Não só as livrarias. Então, vários setores da economia sofreram impacto. Mas as vendas digitais, a participação das vendas digitais no faturamento das editoras cresceu. Esses dados também mostram que, falando em livrarias físicas como um todo, acho que caiu cerca de 20%, 30%, eu não me lembro o número exato agora, mas a participação das vendas em lojas virtuais, né, e-commerce, essa participação foi de 84% no faturamento das editoras, né, e a venda de e-books também aumentou nesse contexto, porque as pessoas passaram a ler mais obras gerais, tanto no impresso quanto no digital, né? Aquelas pessoas, de repente, estavam um pouco sem tempo de ler nesse momento de isolamento, acabaram encontrando outros caminhos, né? Nesse sentido. Então, acho que embora os números gerais eles tenham caído, eu acho que os dados com relação a esse aumento de obras gerais é bastante positivo. E muitas escolas pararam, algumas faculdades pararam, as públicas pararam, as particulares se adaptaram ao digital, mas todo mundo sofreu, e eu acho que o mercado de livros científicos, técnicos, profissionais e didáticos foram impactados no ano passado, sem sombra de dúvida, por conta da pandemia. Luciana, eu vou jogar uma pergunta para você que você vai me responder no segundo bloco, porque nós vamos fazer um rápido intervalo, mas aí você já vai pensando. Minha pergunta é a seguinte: muita gente, frente à tecnologia, tem uma reação negativa, né? A tecnologia é uma realidade, né? Nós temos que nos adaptar e tirar o que ela tem de melhor para nos oferecer, mas a gente nota que algumas pessoas são bastante resistentes à tecnologia, tá? Elas descobrem ou acham que a tecnologia pode prejudicar muito as pessoas, né? De várias formas. Eu queria saber de você, como jornalista e editora, né? E aí você falou para mim que as vendas do e-commerce, né, os e-books digitais, estão vendendo mais até do que os livros em papel. Então eu queria que você pensasse, me respondesse no segundo bloco, o impacto da tecnologia nos livros. Os livros de papel estão vendendo menos? Ou estão vendendo a mesma coisa? Ou um substitui o outro? Qual é a grande vantagem do livro eletrônico, o e-book, em relação ao livro de papel? Qual é a vantagem do livro de papel em relação ao livro eletrônico? Enfim, queria que você fizesse aí, pela sua vivência como jornalista e como editora de livros há tantos anos, e esse impacto da tecnologia no mercado livreiro, na editora e no consumo, e agora impactado pela pandemia. Nós vamos fazer um rápido intervalo, fique aí que na volta a Luciana vai falar pra gente como é que é essa história, a tecnologia ajuda ou atrapalha, ou um pouquinho de cada um.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora é com você, Luciana. E a tecnologia? Ajuda, atrapalha ou um pouquinho de cada um? Bom, Rosilma, antes de responder a sua pergunta, eu só queria deixar claro um ponto, eu não sei se eu expliquei corretamente no outro bloco, né? Que na verdade eu não disse que a gente estava vendendo mais e-books do que livros físicos. Realmente houve um aumento na venda de livros digitais, isso é fato, mas o que houve de forma bastante expressiva foi o aumento das vendas nas lojas virtuais, né? E isso, obviamente, porque as lojas físicas estavam fechadas, né? Em boa parte do ano passado. Então, assim, quando a gente olha para o faturamento das editoras em 2020, a participação das vendas de lojas virtuais, e-commerce, aumentou 84%, enquanto o faturamento vindo de livrarias físicas caiu 32%. Tá? Com relação às vendas de livros impressos, aí é aquilo que a gente conversou, houve um aumento sim em obras gerais. Agora, indo para a sua questão. Eu sou uma entusiasta da tecnologia. Então, eu acho que a tecnologia, ela veio para contribuir, para fazer as coisas crescerem, se ampliarem, né? E a gente ter diferentes experiências. Né? Então, com relação à Matriosca Editora, as editoras, né, as escolas, né, eu digo que as editoras por onde eu passei são as escolas por onde eu passei, então a gente sempre foi muito entusiasta da tecnologia. É claro que tem gente que usa a tecnologia de forma negativa, assim como antes de ter a tecnologia, né, enfim, quando a gente pensa em pirataria de livros, antes dos e-books, né, a gente falava, nossa, as pessoas fazem muitas cópias, né, cópias de livros inteiros, né? Hoje a gente fala, tem muitos autores que, alguns autores ainda têm uma certa resistência ao e-book, embora eles saibam que é importante, mas falam, puxa vida, vai ser muito mais fácil piratear o meu livro. E eu sempre digo, o seu livro, ele seria pirateado, né? Claro, a gente tem muitas formas de combater, eu não sou a favor da pirataria, mas a gente sabe que cópias ilegais, elas acontecem. Seja no físico, seja no digital. Então, eu sou muito entusiasta. A tecnologia, especialmente quando a gente olha para o mercado de livros CTP, que é o mercado, né, onde a gente atua, científicos, técnicos, profissionais, livros universitários, para pós-graduação, até livros didáticos, o quanto que agora, com o ensino à distância, que muita gente tinha preconceito, muita gente tinha resistência, mas com a pandemia, né, foram obrigadas, porque assim, tiveram que compulsoriamente eliminar qualquer resistência. Né? E talvez você conheça alguns casos, eu conheço muitos casos, não só de autores, mas professores também, que se destacaram muito, eram super contra, tinha uma super resistência e se destacaram muito no online. Essa semana, inclusive, né, o MEC aprovou o primeiro curso de Direito 100% online aqui no Brasil. Então, assim, é uma tendência, né, que seria de toda forma, mas que eu acredito que a pandemia acelerou muitos processos. Né? Então, quando a gente olha para o ensino à distância, quando a gente fala de livros técnicos, essa interação online, a tecnologia, os cursos, né, a quantidade de cursos online que surgiram, né, que já eram uma realidade, que surgiram durante a pandemia, e curso de tudo quanto é tema, de tudo quanto é assunto. Né, eu brinco com a Patrícia, é verdade, agora eu melhorei um pouco, mas eu sou uma consumidora compulsiva de curso online, muito antes da pandemia. Né? Eu tenho um filho de 4 anos e meio, então o primeiro curso online que eu comprei na minha vida era um curso voltado para amamentação. Então, grávida, eu já comprei o primeiro curso online. Então, eu acho que só há benefícios. Embora, assim, vocês estão vendo aqui é só um pedacito, né? Um cenário, mas eu tenho uma biblioteca
Eu prefiro os livros físicos. A minha leitura, né, leitura de cabeceira, leitura de entretenimento, eu prefiro os livros impressos ainda, o cheiro do papel, né? A Matrioska Editora, a gente fala que nós somos uma editora moda antiga, em todos os sentidos. A gente gosta do papel, mas é claro que a gente também é inovadora, a gente gosta do digital, a gente gosta de saber tudo que está acontecendo de novidade e trazer experiências completas para os nossos leitores, para os nossos autores, para a gente mesmo, né? A gente é uma editora moda antiga também, que a gente gosta muito desse contato olho no olho, que infelizmente a pandemia deu uma atrapalhada, mas o olho no olho presencialmente, mas o digital a gente sempre faz reunião com todos os autores, aqueles autores novos que procuram a gente para saber como a editora funciona, até os autores que já publicam com a gente faz questão absoluta de sempre ter essas reuniões online, nem que seja uma chamada pelo WhatsApp, né, para ter esse contato olho no olho, né, para que as pessoas conheçam a gente, para que elas sintam confiança. Acho que é uma relação muito grande de confiança, né? Imagina as autoras, os autores dedicam a sua vida, né, para escrever um livro, muitas vezes dedicam anos, abdicam de momentos em família, momentos de lazer para produzir aquele conteúdo, e nós, editoras, somos as mediadoras, né, esse autor, né, o dono desse conteúdo, que produziu com tanto amor, tanto carinho, tanto sentido, e o leitor, as leitoras, né? Então a gente tem muito esse cuidado, por isso a gente fala que nós somos a moda antiga. Mas, pra gente, o livro é um meio de comunicação, né? É uma experiência onde a gente comunica em cada detalhe. Às vezes, né, talvez alguns leitores nem prestam atenção nisso, mas se uma capa é mais colorida, se uma capa é mais escura, se a gente usa uma letra maior, se a gente usa uma letra mais divertida, uma letra mais séria, o papel que a gente usa, se o texto é mais arejado, né, para ser um texto onde, de repente, as pessoas que vão ler são pessoas que vão preferir ler um texto que é mais arejado, ou pessoas que para elas não importa muito se tem pouco texto ou muito texto naquela página. Enfim, todos os detalhes, né? Se o papel é mais amarelinho, se o papel é branco, o formato do livro, se é um livro preto e branco ou colorido, enfim, todas essas escolhas querem comunicar alguma coisa, seja no impresso, seja no digital, né? E o digital é muito interessante, quando a gente pega o e-book, né? Não sei se Rosilma com certeza já teve essa experiência, mas algum espectador que porventura não tenha tido essa experiência do livro digital, a maioria das plataformas hoje, a gente fala que elas são quase que simulacros, né, do livro impresso. Eu acho que o grande desafio, inclusive, do mercado editorial é fazer conteúdos para o livro impresso, para o livro digital, que sejam diferentes, que tenham um nível de interação diferente. No começo, tinha alguns que a gente até virava, né, a folha no tablet, assim, era um simulacro mesmo do livro impresso. Perfeito. A gente consegue anotar. Eu sou uma pessoa que gosta de sublinhar, riscar o livro, anotar, deixar anotações, e tudo isso está disponível nessas plataformas de leitura digital. E o digital, ele oferece um nível de acessibilidade que é muito interessante, que a gente não pode desconsiderar. Muitas plataformas, você pode, né, se você tem uma dificuldade de leitura, se você tem uma baixa visão, mesmo se você tem uma deficiência mais severa, você pode clicar e ouvir o texto. Muitas plataformas de leitura já oferecem isso. Você pode escurecer a tela, aumentar a letra, para conseguir enxergar melhor. Então, eu acho que, claro, pode haver pirataria? Pode haver. Mas também as pesquisas mostram que os livros mais pirateados são os best-sellers. Então, eles serão, né, enfim, infelizmente, eles serão pirateados de qualquer forma, seja no impresso, seja no digital, né? Eu acho que a gente sempre tem que olhar para o lado positivo, né? Porque aquelas novas ferramentas trazem de benefícios, de valor agregado, né? E é por aí que a gente gosta de caminhar, né? Nós da Matrioska Editora. Quer dizer, um pouquinho de cada coisa, porque nada é perfeito, né? E também os defeitos de algum meio, de alguma mídia, podem ser compensados pela outra mídia, né? E, como sempre, né, Luciana,
O defeito está na pessoa e não na tecnologia. Como ela usa, não é? Como ela usa. A gente tem mania de pôr a culpa nos objetos inanimados, né? Quando a responsabilidade é toda nossa. Luciana, eu quero que você agora, nesses minutinhos finais aí, 2 minutinhos, mande um recado, uma mensagem para os nossos jovens pensadores que estão nos assistindo. São pessoas que querem criar pensamento próprio. O que uma editora como a Matrioska, que já tem 35, olha aí que coisa maravilhosa, em 1 ano e meio, já 35 obras já publicadas, maravilhosas. Inclusive, você citou muito bem o professor Álvaro Gonzaga, que esteve aqui falando da série, né? Que inclusive ele é autor de um dos volumes, Leituras Críticas Importam, maravilhosa essa série, né? E eu já me planejei para comprar a série inteirinha, porque não posso ver livro, eu sou compulsiva, leitora compulsiva, né? Então eu queria que você desse um recado aí nesse minutinho final para os nossos telespectadores na sua despedida. Tá. Bom, primeiro é o seguinte, a Rosilma não vai comprar a série, né? Eu não sei porque a gente ainda não te mandou uma série, mas você vai receber a sua de presente, tá? E aí eu quero lançar aqui um cupom de desconto especial para sua audiência. Acabando essa entrevista, eu vou criar um cupom Jovens Pensadores 10. Qualquer livro do nosso site, séries individuais, quem aplicar esse desconto, Jovens Pensadores 10, vai ter 10% de desconto. Tá no bom? Site, né, Luciana? Isso, no nosso site, que é www.loja.matrioska, matrioskaeditora.com.br, tá bom? Então, usem esse cupom. Beleza. 10% de desconto em qualquer livro do nosso site, a série, livro individual, enfim, ilimitado, tá bom? Usando então, é o seguinte, Jovens Pensadores 10. Isso, Jovens Pensadores 10. Esse vai ser o cupom de desconto, tá? O 10 é algarismo, tá? O 0. Não, isso. Por isso. Então, assim, o recado que eu gostaria de passar é o seguinte, algo que me incomoda muito nos dias atuais, que é a polarização das ideias, né? Sempre que a gente senta para conversar com alguém que pensa diferente, dificilmente a gente consegue estabelecer um diálogo para ouvir o outro, saber o ponto de vista do outro, o outro ouvir o nosso, e a gente encontrar um meio do caminho. São conversas hoje em dia muito pautadas pelo ódio, especialmente quando a gente fala de política, e que o outro sempre quer convencer de que ele está certo, de que a verdade é dele, ou então ofender. Então, a minha mensagem é, gente, leiam e tomem contato com temas de diversas linhas, né, diversos vieses. Aqueles que você concorda, aquele que você discorda, para criar o seu ponto de vista, né, para que a gente possa começar a criar diálogos de fato, né, para que a gente possa acabar com essa polarização, para que a gente possa conversar independente, né, do que a gente acredite, do que pense, né? Chega de polarizações, de radicalismos. Né? Vamos pelo equilíbrio, pelo caminho do meio. Essa série, por exemplo, que a gente acabou de lançar, que o professor Álvaro é o coordenador, ela fala de temas alguns são minorias, outros parecem que são minorias, mas não são, como, por exemplo, vidas negras, os indígenas, vidas LGBTQIA+, imigrantes refugiados, pessoas em situação de rua, feminismos, privilégios brancos no mercado de trabalho. Tá faltando uma aqui agora, que me escapou. Mas enfim, são todos temas que são muitas vezes difíceis da gente lidar, da gente conversar. Para nós foi um grande aprendizado essa série. A gente aprendeu muita coisa. Às vezes a gente tem que lidar com alguns preconceitos também. E para que a gente possa acabar com eles, a gente tem que primeiro reconhecer e abrir a nossa mente, ler outras coisas, outras perspectivas, outras ideias, para que a gente possa aprender, ampliar e aí estabelecer diálogos de fato e não ficar tentando convencer o outro ou chegar a conclusões que realmente só beiram o ódio ou a intolerância, né? Vamos acabar com isso, eu acho que a leitura pode ajudar demais. Então leiam de tudo. Muito obrigada, querida. Volte sempre, a casa está sempre aberta para você. E aí eu já deixo um recado para você. Ler é libertar-se.
Espero você sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você rever e assistir quando quiser. Até lá!